Quem acompanha o mercado já deve ter ouvido aquela história repetida 1000 vezes. Fundos imobiliários não ganham do CDI no longo prazo. E sabe o que é mais interessante? Olhando para o IFIX, o índice que reúne os principais fundos imobiliários do mercado, isso até parece verdade. Nos últimos anos, ele perde de fato para o CDI. Mas será que essa é a história completa? Ou será que a gente está deixando passar alguma coisa que está fazendo com que muitos investidores percam oportunidades na classe de fundos imobiliários? A realidade é que quando você consegue separar o joio do trigo entre os fundos imobiliários, você com certeza vai ter uma carteira somente de fundos imobiliários que bate o CDI no longo prazo. E no vídeo de hoje a gente vai falar de um fundo imobiliário que desde o seu início bateu o CDI com folga. A gente vai primeiro entender o quanto que ele bateu o CDI e depois passar pelo relatório feito pelo BTG Pactual falando um pouco mais desse fundo. Qual que é o nome desse fundo? A gente está falando do HGRU11. E antes da gente começar, você já sabe, se inscreva no canal, batendo no sininho, me conta aqui nos comentários, você tem o HGRU em carteira ou pensa em colocar? Quero saber o que vocês estão pensando sobre esse fundo. Para começar o vídeo, vamos dar uma olhada aqui no desempenho do CDI frente ao IFIX. Então essa linha vermelha aqui é o CDI, a gente está olhando o prazo dos últimos 5 anos, e a linha azul é o IFIX, o Índice de Fundos Imobiliários. E como vocês estão vendo aqui, até que lá em 2020, quando a taxa Selic estava em 2%, o IFIX estava superando o CDI, mas conforme a taxa Selic foi aumentando, o IFIX acabou ficando para trás e nesses 5 anos o CDI rendeu 54,76%, enquanto o IFIX rendeu 29,28%. Agora vamos analisar o contraponto disso. Quanto será que o HGRU11 rendeu frente ao CDI? Bom, vamos dar uma olhada. Então, a gente tem nessa linha verde o HGRU e nessa linha vermelha o CDI. Então, a gente pode ver que em quase todos os períodos de tempo, o HGRU ficou bem acima do CDI. E nos últimos 5 anos, o HGRU rendeu 65,78%, enquanto o CDI rendeu 54,76%. E aqui é importante salientar que essa rentabilidade do HGRU considera o reinvestimento de dividendos, o que é natural para a classe dos fundos imobiliários. E quando a gente olha a rentabilidade desde o início do fundo, lá em 2018, a gente vê que a história fica bem melhor. Então, desde o início do fundo, o HGRU rendeu mais de 100%, enquanto o CDI mal chegou nos 70%. Eu quis mostrar isso aqui para vocês de primeira, para vocês entenderem que sim, dá para a gente fazer bons investimentos no segmento de fundos imobiliários, mas é importante a gente entender muito bem o que aquele fundo imobiliário faz e saber escolher com muita clareza. Vamos dar uma olhada agora nos principais highlights do HGRU. Então, trouxe aqui para vocês o relatório do Pátria Renda Urbana, FI, o HGRU, do dia 15 de abril de 2025 e vamos passar pelos principais highlights. Bom, o fundo iniciou suas atividades em 2018, fez 5 emissões de cotas e ele possui 2,9 bilhões de patrimônio líquido, ou seja, não é um fundo pequeno, já é um fundo considerado grande. Ele está distribuído, esse patrimônio, em imóveis comerciais, campos universitários e atacarejos, que somam mais ou menos 600 mil metros quadrados de ABL, área bruta alocável. E por ter essa característica, o HGRU acaba sendo considerado um fundo de renda urbana, ou seja, os imóveis que ele possui estão dentro das grandes cidades e atendem desde necessidades de mercado, como é o caso dos atacarejos, até necessidades de educação, como campos universitários. O HGRU ele tem contratos atípicos de longo prazo, é 83% da receita contratada, então isso traz mais previsibilidade dos rendimentos do fundo, mais estabilidade também. E a gestão consegue complementar essa renda recorrente devido a essa estabilidade com a reciclagem do portfólio. Então eles vão lá, vendem imóveis a preços excelentes, conseguindo um lucro e no fim do dia distribuem isso para os cotistas também. E hoje o principal desafio para o HGRU, segundo o BTG Pactual, é a consolidação e a sua reciclagem. Então nos últimos meses o fundo fez muitas movimentações de compra e de venda e agora o desafio está em fazer com que todas essas movimentações façam sentido dentro do portfólio do fundo. Hoje o fundo tem R$ 1,21 por cota de rendimentos acumulados e não distribuídos e isso leva o BTG a crer que a gente vai ver uma distribuição extraordinária de dividendos ao final desse semestre, do primeiro semestre de 2025. O endividamento do fundo está ao redor de 6% do patrimônio líquido, então essa aqui é uma boa notícia. Geralmente em fundos imobiliários, quando o endividamento passa de 15%, já liga-se o sinal de alerta,
mas no caso do HGRU ainda é uma dívida bem controlada. E na data de divulgação desse relatório, o fundo negociava com um desconto de 9% em relação ao seu valor patrimonial. Então, mesmo ganhando do CDI desde o início, o fundo ainda está negociando com um desconto. Muito por conta do ciclo que a gente está vivendo. Então, todos os fundos imobiliários estão bem descontados. Vamos passar agora para as principais informações aqui do fundo. Então, a ABL própria é de 612 mil metros quadrados, a vacância física do fundo está muito baixa, em 0,8%. O fundo tem mais de 100 ativos e a alavancagem, como a gente já viu, está ao redor de 6,2% do patrimônio líquido. Esse gráfico aqui ele é matador, ele é muito interessante. Aqui a gente vê o histórico de preço sobre valor patrimonial desde o início do HGRU. Então essa linha mais escura é o preço sobre valor patrimonial do HGRU e essa linha azul mais clara é a média durante todo esse período, desde o início do fundo. Então a gente pode ver que hoje o fundo está com preço sobre valor patrimonial no mesmo nível de tempos como a pandemia, por exemplo. Está muito abaixo ali até da média, o que quer dizer que em algum momento a tendência é que esse preço sobre valor patrimonial regresse à média, o fenômeno de regressão à média que a gente gosta de falar, e isso abre uma oportunidade para quem aportar no fundo agora. Aqui a gente consegue ver o histórico de dividendos dos últimos 2 anos do HGRU, então ele tem um histórico bem consistente de distribuição, tem algumas distribuições maiores aqui que são justamente oriundas das vendas que o fundo faz, então o BTG também espera uma barra um pouco maior para o último mês do primeiro semestre de 2025. Mas, via de regra, o fundo distribui bem e consistentemente, o que é excelente. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Quis desmistificar um pouco essa história de que todos os fundos imobiliários perdem para o CDI do longo prazo. Não é bem assim. Tem bons fundos imobiliários que ganham com folga do CDI no longo prazo. Basta a gente saber escolher. E se a gente não souber escolher, basta a gente saber escolher uma boa consultoria para ajudar a gente nesse processo de montagem de carteira e de acompanhamento de carteira. E é isso que a Jim Capital faz. Eu trabalho na Jim Capital, sou consultor. E se você aí tem interesse em participar de uma consultoria ou entender como funciona, se inscreva aqui no link abaixo na descrição e a gente pode ter uma conversa. Muito obrigado, pessoal. Lembrando que não é nenhuma recomendação e até a próxima.